Quero entender exatamente como é que o senhor avalia a posição do partido do senhor e também do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que hoje declarou apoio incondicional a Bolsonaro no segundo turno. Boa noite, prazer falar com vocês. Nós terminamos agora há pouco a reunião da Executiva Nacional do PSDB e a posição que foi mais convergente foi de liberar as sessões estaduais do PSDB para fazer os seus entendimentos locais e tal, especialmente aqueles 4 estados onde o PSDB disputa a reeleição: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Paraíba. Mas eu e mais alguns ex-presidentes do partido, como Tasso Gereissati, Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, o pessoal do movimento afrodescendente, LGTB, da juventude e outros, nos manifestamos pelo apoio ao ex-presidente Lula, não é? Com ressalvas que foram feitas ao longo. Tem um histórico de atritos entre nós, mas a questão central hoje, para esse apoiamento, é a defesa da democracia, né? A defesa da democracia, do combate às desigualdades, da diversidade cultural e de gênero, né? Do Brasil estar inserido de uma forma altiva e ativa nessa ordem econômica internacional, a diplomacia nossa voltar a ter tudo aquilo que a caracterizou ao longo dos anos, especialmente a questão ambiental, por fim, a essa predação ambiental que existe, promovida por esse governo que está aí, e a defesa das liberdades, né? Contra esses arreganhos autoritários, autocráticos, que caracterizam tanto o atual presidente. Com relação à posição do governador Rodrigo Garcia, eu próprio deixei para tornar pública a minha decisão depois de fazer essa reunião da Executiva Nacional, buscando um entendimento melhor. Do meu ponto de vista, devíamos ter feito um entendimento mais assertivo, né? Mas eu acho que foi o possível e vai ter seu resultado, vai ter desdobramentos e tal. Com Senador, relação ao governador Garcia, ele não esperou, não achou que devia tomar logo essa iniciativa, e acho que da forma como ele tomou essa iniciativa, até mesmo questionamento feito pelo Tarcísio, né, dizendo que não sentia muito bem, não acha que o apoio do Garcia possa acrescentar alguma coisa para ele, algo dessa natureza. Eu achei até meio estranho ele ter dito que vai fazer um apoiamento incondicional. Acho que ele poderia ter conversado mais com a direção do partido, enfim, para uma decisão mais convergente. senador, boa noite. Aqui é o Kennedy. Isso faz parte da ala histórica do PSDB, é um partido que teve, entre seus fundadores, políticos que se opuseram à ditadura militar de 1964, que é apoiada pelo Bolsonaro, é um partido que nasceu na Constituinte, elegeu o presidente da República 2 vezes em primeiro turno, teve o Mário Covas como governador de São Paulo. Essa posição do Rodrigo Garcia, ela não desonra a história do PSDB, não desrespeita a história do PSDB, senador? Eu diria que ela não é compatível, né? Teria sido mais adequado que ele procurasse conversar com o partido, ouvir mais o partido e arbitrar, e contribuir até para arbitrar uma posição, para definir uma posição que eu acho que não é uma posição que tem tanto respaldo dentro do partido, inclusive na forma como ele colocou, né? Um apoio incondicional. Mas um apoio incondicional você não tem apoio, você tem identidade, né? Você não está apoiando, você está manifestando uma identidade com esse candidato à presidência da República, e eu pessoalmente, muitos no PSDB, questionamos, né? E gente que vem no PSDB desde a fundação, né? Nós achamos que isso aí não é muito compatível com a nossa história e com o que nós fizemos, né? E aquilo pelo qual nós lutamos e continuamos lutando. Então, achei Senador, que não com foi todos uma... os acordos com o PT e com o ex-presidente Lula, por que o senhor acha importante derrotar o presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno? O que está em jogo no país? O que está em jogo é aquilo que eu disse, né? A democracia. Esse governo tem claramente uma postura autocrática, questiona as instituições, permanentemente questiona o Supremo Tribunal Federal e outras instâncias do Judiciário,
E no parlamento, para evitar, não para produzir resultados, né? Reformas que eles prometeram tanto, reforma tributária, reforma administrativa, mas para blindar o presidente da República, estabeleceram uma relação com o parlamento que é uma relação muito questionada, né? Ainda recentemente, 3 semanas atrás, 4, 7 de setembro, o governo retirou, nós tínhamos aprovado, quando eu estava no Senado, em dezembro do ano passado, novembro, a Lei Paulo Gustavo, destinando 3 bilhões e 800 milhões de reais para a cultura em todos os estados do Brasil, distribuído proporcionalmente. E em setembro, agora, 7 de setembro, dia da independência, eles conseguiram uma edição extra lá do Diário Oficial, pegaram todo esse recurso para a cultura, que movimenta a cultura do Brasil inteiro, não é? Indistintamente, propicia a afirmação cultural do povo brasileiro. Então, pegaram esse recurso todo e mais 1 bilhão e 900 milhões de reais, juntaram 5 da ciência e tecnologia, um absurdo, juntaram 5 bilhões e 700 milhões e puseram à disposição do orçamento secreto. Eu chamei isso que era o orçamento da boca de urna. Esse orçamento secreto, ele permitiu, isso foi criação do governo, e o presidente outro dia disse numa entrevista, não sabe o que é feito do orçamento secreto? Ele certamente sabe, foi criado no gabinete dele. Né? Esse orçamento secreto desvia dinheiro da saúde, da ciência e tecnologia, da cultura, para atendimento indiscriminado, indistinto de parlamentares que, sei lá, trocam voto por benefícios. E, sobretudo, para dar tranquilidade a que o presidente continue fazendo esse governo cheio de contradições, de conflitos, né? E de ações que são impulsivas, que podem até, em algum momento, melhorar um pouco aqui e acolá a vida das pessoas que estão tão penalizadas, né, pelo custo de vida, por isso e aquilo outro, mas são impulsos que logo terminam e não atingem nada, não atacam em nada as questões estruturais e necessárias, os problemas que o Brasil tem para enfrentar. Senador, hoje mais cedo quem se manifestou nas redes sociais foi o presidente do Cidadania, né, o partido com o qual o PSDB fechou uma federação. Estou ouvindo. Não está ouvindo? Isso, estou ouvindo. Ah, certo. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela o que escreveu o Roberto Freire. O senhor Rodrigo Garcia não respeitou o PSDB, que não se reuniu e nada decidiu e já se entregou ao protofascista Bolsonaro. Penso que os tucanos social-democratas devem convidá-lo a sair do PSDB em respeito à sua própria história. Bom, palavra de Roberto Freire, presidente do Cidadania. O senhor acredita que esse seria o caminho mais adequado, senador? Olha, eu acredito, novamente, né, que o que resta do partido, né, o que tem ainda de organização partidária, é suficiente para processar uma discussão sobre qualquer problema interno do partido, né? ou problema interno do partido, ou manifestação de membros do partido que possam não estar em convergência com aquilo que o partido pensa. Entendo a manifestação do Roberto Freire, eu também acho que devia ter acontecido essa reunião, essa conversa, antes de uma manifestação. Por que uma coisa tão precipitada assim, de uma forma tão abrangente, né? Condicional? Apoiar incondicionalmente esse governo, acho que tem pouca gente no Brasil que é capaz de fazer isso, né? Mesmo aqueles que possam ter até simpatia pelo governo em uma ou outra coisa que ele tenha feito. Senador, que futuro o senhor vê para o PSDB diante dessa crise que o partido vive? Não conseguiu ter candidato à presidência da República, perde o governo de São Paulo, onde estava havia 28 anos, elege uma bancada de deputados federal menor do que a que já tinha. Qual que é o futuro do PSDB? O que o PSDB precisa fazer, na sua visão, para voltar a ser relevante na política brasileira? O PSDB tem um futuro incerto, né? Teve alguém que nessa reunião disse que nessa eleição o PSDB não teve vencedores, teve apenas sobreviventes. Aqui em São Paulo mesmo, o PSDB fez 3 deputados federais. Eu até entendo que o fato de não termos um candidato a presidente foi decisivo para esse desempenho pífio do PSDB no Brasil inteiro. 13 deputados federais.
Quando nós saímos do PSDB, do PMDB para fazer o PSDB, tinha uns 30 deputados, não é, que aderiram ao novo partido. Agora, nós fizemos 3 deputados em São Paulo e 13 no Brasil. Nós não tínhamos cabeça de chapa. Os partidos grandes, especialmente os 2 que estavam disputando a presidência, PL e PT, fizeram bancadas grandes em São Paulo e trabalharam até com competência para fechar as cédulas. Ou seja, não dava para a gente entrar na cédula, né? Não dava para candidato nosso a deputado estadual, deputado federal entrar, mesmo tendo apoiamentos, acabou uma política para fechar a cédula, porque todos perceberam o quanto é importante, todo mundo sabe disso, a importância de parlamentares, né? Sobretudo deputados federais e senadores, né? É ali que se decide finalmente as coisas. Se juntar republicanos, PL, PP, esse grupo de partidos fez quase 200 deputados. É uma coisa impressionante. O PSDB, naquilo que seria um centro democrático, vai ter uma presença muito limitada de 13 deputados. O que vai fazer é agora começar a ver como é que a gente recompõe o partido, como é que a gente, se há possibilidade de revitalizar o partido. As eleições nos estados vão contribuir ou não para isso, né? Dependendo do resultado. Quer dizer, nós vivemos uma situação, nesse momento, eu diria, de incerteza sobre o futuro do partido. Muito bom. Ouvimos aqui José Aníbal, ex-senador. Aníbal, muito obrigado pela entrevista, senador. Um abraço, uma ótima noite para o senhor. Igual, um abraço a vocês e até outro